Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Fala Meu Doutor, um podcast de assuntos relevantes e pessoas interessantes. Eu sou Henrique Zackson, médico urologista, e tenho aqui ao meu lado meu grande amigo Roberto Robaldo, médico proctologista. E pessoal, já quero deixar um recado para vocês. Aproveite nesse momento, já curta esse vídeo, já se inscreva nesse canal, porque isso nos ajuda muito. A plataforma entende que esse assunto é importante e distribui para mais pessoas. Portanto, conto com a sua ajuda. Hoje nós temos a honra de receber dois colegas cardiologistas para conversarmos sobre infarto agudo do miocárdio, mais conhecido como infarto. Eu tenho a honra de começar apresentando o Dr. Ismael Bassani, cardiologista com mais de 10 anos de experiência, especialista na parte intervencionista da cardiologia, atua no consultório próprio e no hospital, no serviço de cardiologia do Hospital Beneficência Portuguesa de Pelotas. O outro especialista que recebemos hoje é o Dr. André Teobaldi. Ele é formado pela UFPEL, também é especialista em cardiologia intervencionista, mestre pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e chefe do Serviço de Hemodinâmica e Cardiologia do Hospital Beneficência Portuguesa de Pelotas. Sejam muito bem-vindos, meus queridos colegas. Obrigado, Henrique. Obrigado. Pessoal, eu gostaria de explicar uma situação para vocês. O nosso podcast é feito por médicos, mas ele é pensado em você que está nos assistindo. Por isso, eu e o Dr. Henrique nos colocamos na posição de interlocutor e faremos muitas vezes algumas perguntas básicas para os nossos convidados, porque entendemos que talvez você gostasse de fazer essa pergunta para eles. Então, qualquer assunto que não tenha sido abordado nesse episódio, coloque nos comentários que nós repassaremos as perguntas para eles e no final do episódio eles vão colocar as suas mídias para um contato direto entre vocês. Dr. Ismael, vamos começar perguntando o que é o infarto agudo do miocárdio. Tudo bem, Henrique? É um prazer estar com vocês aqui. Na verdade, o infarto agudo do miocárdio, por que a gente fala tanto nisso? Ele é a doença que mais mata no mundo, né? É uma doença muito prevalente e ocorre quando tem um entupimento numa das artérias do coração, né? Então, a gente tem as artérias principais, uma artéria entope e ocasiona um infarto, né? Então, isso é o... E me diz, o que o paciente sente? Quais são os principais sintomas? Olha, aí é importante porque tem um grande mito. Muita gente fala que o coração não dói, né? Mas a verdade é que o coração dói. Então, o infarto ele ocorre com uma dor no peito, em aperto. Muitas vezes pode irradiar essa dor para a garganta, para o braço. E associada a sudorese, mal-estar e uma dor muito intensa. Então, essa é a dor do infarto que facilmente é diagnosticada, né, e descoberta. Então, aquela imagem que vemos no cinema, nos filmes, de levando a mão ao peito, isso realmente se reflete no dia a dia. No dia a dia. Então, assim, realmente o infarto, o coração dói. E o infarto ocorre dessa maneira. Tem um entupimento, o paciente começa a ter uma dor intensa e muitas vezes essa dor pode se irradiar para o braço também e associada à sudorese. Isso é a característica do infarto. Perfeito. André, e quem pode infartar? Quais os fatores de risco? O que leva a acontecer essa obstrução, esse entupimento? Então, Roberto, primeiramente, obrigado pelo convite, né? É um prazer enorme estar aqui, a gente conversar e debater um pouquinho sobre assuntos tão relevantes, né? Então, assim, essa doença começa muito antes, né? A gente fala em obstrução dos vasos do coração aí por placas de gordura, né? Mas é verdade que essa doença aí começa por volta dos 30 anos, né? Uma junção de fatores de risco, né? Colesterol elevado, estresse, sedentarismo, obesidade, né? História familiar, né? Principal. E isso cria uma disfunção endotelial, uma disfunção do revestimento dos vasos, né? E ali se acumula a gordura, né? E essa gordura vai se acumulando de certa forma que se organiza numa placa. E essa placa pode em algum momento instabilizar, romper e liberar esse conteúdo lipídico de gordura, né? Formar um coágulo ali. A partir daí, a obstrução parcial ou total do vaso, né? Então a gente tem vários tipos de infarto. Eu costumo brincar que o infarto é como uma batida de carro, né? Então pode ser uma batida leve, né? Ou pode ser uma batida grave, né? Um capotamento, né? Então, assim, por isso que certas pessoas vão ao óbito quando tem um infarto e outras pessoas não acreditam nem ter tido um infarto, né? Porque sentem ou só falta de ar, ou um equivalente anginoso, né? Então,
essas são as diferenças, né? E eu acho que as pessoas que realmente, né, têm mais chance de ter um infarto são essas, né? São as que acumulam mais fatores de risco clássicos, né? Entre eles, então, esse que eu havia comentado, né? A pessoa que não é o protótipo clássico é o homem de 60 anos, sedentário, obeso, dislipidêmico, né? Estressado, que fuma, né? Diabético, né? Esse cara é o protótipo do infarto. Doutor André, e o que a gente pode fazer, pensando para aqueles nossos espectadores que estão pensando, opa, tô com fatores de risco, vale a pena mudar de vida? E aquele que já está há alguns anos com sedentário, obeso, a gente consegue mudar a história natural dessa doença? Como é que é isso? Vale. Tem vários estudos agora mostrando que qualquer nível de atividade física já é benéfico para o coração, né? Então, assim, perder peso, né, é a coisa que a gente pode fazer que reduz mais os eventos, né? Às vezes a gente não encara, né, a perda ponderal como importante, mas a obesidade em si, né, tem mostrado que é o fator de risco assim, desencadeante de todos os outros, né? Uma pessoa obesa é uma pessoa hipertensa muitas vezes, né, que tem um colesterol elevado, é um sedentário, né? Então, quando tu passa a fazer atividade física, perder peso, né, isso vem junto com uma melhora importante. E qualquer obesidade, assim, o sobrepeso já incrementa risco ou não? Então, assim, ó, é óbvio que o obeso tem mais chance de infartar. Não é só a obesidade, né? Existe o falso magro. Né? O cara que é magro, mas tem dislipidemia, tem um colesterol elevadíssimo, tem uma história familiar, pai, mãe, irmão infartaram, né? Mas a gente tem que apostar naquilo que é mais prevalente. Então, o mais prevalente é o obeso, realmente, né? Carregar consigo os fatores de risco clássicos aí. Perfeito. E vendo esses fatores de risco é um reflexo da sociedade atual. Cada vez mais sedentária, ganhando mais peso, com hábitos menos saudáveis. Ismael, isso aí se reflete na incidência de infarto, vem aumentando, acontece ainda só em pacientes idosos, pacientes mais jovens. Como está esse cenário atualmente? Isso, então o que a gente vê, como o André falou, os fatores de risco para infarto, o único fator que a gente não consegue modificar é a genética. Né? Então, se o teu pai teve infarto, isso vai te acompanhar, é um fator de risco que não tem como modificar. Mas todos os outros fatores de risco a gente consegue alterar, que é o quê? O tabagismo, a gente tem que parar, o colesterol alto, a obesidade, a hipertensão, tudo isso a gente consegue através de hábitos saudáveis, atividade física regular, redução de peso, a gente consegue melhorar isso e prevenir o infarto. E realmente a gente vê que a nossa sociedade hoje, ela está com uma sobrecarga de estresse, de trabalho, produtos industrializados hipercalóricos, né, e hiperpalatáveis. É muito mais fácil à tarde a gente comer uma bolachinha integral, que seria saudável, do que comer um ovo cozido ou uma batata doce. E esses alimentos industrializados, eles são hiperpalatáveis, eles são fáceis de comer, mas são hipercalóricos. E acaba gerando, então, esse excesso de obesidade. Só um detalhe que eu queria acrescentar, que até o Henrique perguntou da obesidade, a questão da obesidade centrípeta e abdominal. A gente sabe que a gordura abdominal ela é mais inflamatória e também aumenta o risco de infarto. E, claro, se tu começar a associar tudo, então eu falo, tem aquele paciente que é o paciente bomba relógio, que é o quê? O pai dele infartou com 45 anos, só que ele é um cara estressado, que fuma e está com obesidade. Então, tu vê que ele está juntando todos os fatores de risco. Ele até pode ter sorte de não vir infartar, mas o esperado é que ele venha seguir o caminho do pai dele. Então, ele tem que fazer de tudo, procurar uma terapia, tudo para tentar mudar esse caminho. E existe diferença entre os homens e as mulheres? Como é que esse risco feminino e masculino, como é que ele vai ao longo da vida acontecendo? Assim, há muito tempo atrás, em gerações anteriores, o homem infartava muito mais do que a mulher. Mas hoje em dia, outra questão da nossa sociedade, as mulheres estão fumando mais, estão mais estressadas, a gente vê que elas estão acumulando funções de mãe, até provavelmente nossas espectadoras, né? Elas devem estar vendo, e é muito difícil, porque tem que ser mãe, tem que ser esposa, tem que ser trabalhadora, e isso aí acaba gerando estresse. Então, hoje em dia, a gente vê que as mulheres estão infartando
tanto ou mais do que os homens. Tem aquela função do copo de vinho, aquele estudo, né, que saiu. Existe uma Não média. não te emociona, Henrique. Não, Não, existe uma quantidade de álcool que não faria mal, que está nas diretrizes, seria 30 gramas de álcool, né? Mas a gente, de certa forma, não estimula a ingesta alcoólica, né? Então, assim, tu pode escolher, né, entre um cálice de vinho, né, 2 latas de cerveja, enfim. Passando um pouco disso, né, o álcool passa a ter um efeito deletério para o músculo do coração, né? E para quem já identificou que tem em casa alguém, aquele familiar bomba-relógio, ou ele mesmo é aquela bomba-relógio, como identificar para um leigo quem possa estar infartando, numa situação onde não tem uma dor tão característica? Como chamar algum recurso? Como ajudar essa pessoa no momento onde possa estar acontecendo um infarto? Então, assim, ó, eu acho muito importante o paciente se conhecer, tá? Nem sempre o paciente ele vai ter uma dor no peito típica do infarto. Até porque, eu sempre comento, o infarto ele dá sinais. Dificilmente tu tá bem, tá conversando e tu tem uma dor súbita e vai infartar. Normalmente, o paciente que vem a desenvolver o infarto, ele começa a ter uma pressão no peito de vez em quando, ele começa a reduzir a capacidade funcional dele. O que é isso? Tá? Ele começa a cansar mais. Ele ia até a padaria bem rapidamente, agora ele está cansando. Então, esse paciente provavelmente já está desenvolvendo obstrução na artéria do coração e tem o risco de infartar. Então, ele tem que se conhecer. Opa, estou cansando um pouco mais, eu vou consultar, vou conversar com alguém. Essa é a famosa angina. Angina. E os pacientes têm dúvida entre que já ouviram o seu cardiologista falando angina instável, angina estável. Como seria esse contexto só para o pessoal já identificar em casa quando isso estiver acontecendo? Então, assim, o que é a angina? A angina ela é a dor no peito de origem cardíaca, porque a dor no peito ela pode ter diversas causas. Pode ser por esofagite, pode ser por problema pulmonar, às vezes uma dor na coluna que vai para frente pode dar dor no peito. Mas quando a gente fala em angina, é que a dor é do coração, né? Uma angina estável é aquela dor que piora o esforço. Então o paciente, por exemplo, ele faz uma atividade física ou um futebol, alguma coisa e sente um aperto no peito. Ele faz repouso, melhora. Então isso é uma angina estável. Ao ponto que a angina instável é quando já tem dor em repouso ou está tendo uma piora cada vez maior. Sim. Então, cada vez está piorando mais, ele está estabilizando. Esse paciente é mais grave. E como é a resistência desses pacientes com as limitações? Porque nós vemos que às vezes as pessoas chegam num contexto onde a qualidade de vida já praticamente inexiste. Vocês notam isso no consultório? É mais rápido para esse paciente chegar ou ele vai tolerando, vai negligenciando aquele acontecimento? Como tem sido a experiência dos dois no dia a dia? Isso é bem relativo, né? Então, esses sintomas, assim, acho que é bom ficar mais claro, assim, que eles não são tão clássicos, né? Então, assim, um diabético pode apenas sentir um cansaço, né? Uma falta de ar, uma piora da falta de ar, né? É difícil quantificar isso. Uma outra pessoa pode sentir uma arritmia, né? Palpitações da cardia, né? Mas o sintoma clássico do ataque cardíaco, né? É a dor no peito, né? As mulheres, os diabéticos, os idosos tendem a sentir sintomas diferentes, né? Uma pergunta, assim, a gente tem muito atleta, né, de final de semana, ou pessoas que agora estão nos assistindo e dizem, olha, é importante eu fazer atividade física. A partir de que idade, antes de começar a atividade física, a gente tem que procurar o cardiologista? Então, assim, de maneira geral, a atividade física ela é saudável, tá? Então, assim, não é qualquer pessoa que vai fazer uma atividade física que tem que procurar o cardiologista. O exercício físico ele deve ser estimulado. Se for fazer uma atividade física competitiva, acima dos 40 anos já estaria indicado. Mas se for atividade física regular para saúde, não, se tu se sente bem, não tem nenhuma necessidade de fazer avaliação cardiológica para isso. E tem alguma indicação de check-up anual a partir de alguma idade? Quer dizer, a partir de tal idade eu tenho que consultar com um cardiologista uma vez por ano, a cada 2 anos? Como é que é isso? Na verdade, Henrique, o que a gente recomenda? Sempre tem que fazer uma consulta, né? Uma consulta médica. Não necessariamente tem que ser com um cardiologista para ele avaliar teus fatores de risco. Então, sim, tu vai ter que medir a pressão arterial, vai ter que ver o colesterol. Se tu tem uma história de infarto na família, então aí sim já tem que fazer uma avaliação mais precoce. Mas eu diria assim, de maneira geral, assim, lá pelos 40 anos é uma idade boa para tu fazer uma avaliação com cardiologista. Antes disso, uma avaliação com clínico está ótimo. Excelente. Pessoal,
Laboratório Roger Pérez pergunta: como fazer o diagnóstico do infarto? Nós já conversamos sobre fatores de risco, pessoas que estão talvez sofrendo já de angina. Chegou aquele paciente lá para vocês, como se faz o diagnóstico? Quer falar? De maneira geral, assim, antigamente a gente tinha uma tríade, né, que se constitui entre o eletro, a dor no peito e a alteração nos marcadores de necrose miocárdica. Hoje em dia mudou um pouquinho a maneira que se faz o diagnóstico, né? Então, o paciente que tem uma troponina, que é um marcador de infarto do coração, de injúria, né, que é liberado no sangue, a gente dosa, né, e que tem mais um sinal de isquemia, seja ele ecocardiográfico, ou clínico, ou eletrocardiográfico, né, ele tem um infarto. Tá? Então, assim, essa é uma mudança, né, tendo em vista o marcador, a troponina, ter se tornado ultrassensível. Né? Então, o nosso marcador se tornou mais específico e 100 vezes mais sensível do que era antigamente. Né? Então, a gente consegue detectar o infarto mais precocemente, né? E por isso o número de diagnósticos subiu. Né? Então, a gente tem feito o diagnóstico cada vez mais precoce, tem tratado cada vez mais precoce nossos pacientes, né? E vocês podem ver que o perfil do infarto, né, mudou. Antigamente a gente pegava muito infarto com obstrução total do vaso. Né? Hoje em dia a relação se inverteu. Então, somente 30% dos infartos têm obstrução total do vaso, né? 70% tem uma obstrução parcial. Né? Então, a gente consegue detectar isso melhor às custas da melhora da tecnologia e do nosso conhecimento da doença, né? E até o próprio conhecimento do paciente, que já entende, né, que não precisa ficar esperando só a dor no peito, já vê que tem algo errado acontecendo com ele, como o Ismael vinha falando, e ele procura atendimento precocemente. Né? E esse tempo entre os primeiros sintomas e o atendimento faz diferença? Existe um tempo ideal para ser atendido? Como é que é isso? Muita diferença. Tá? Todos os protocolos de atendimento de infarto nas emergências dos hospitais são baseados em tempo. Né? Então, assim, um paciente chega com dor no peito na emergência do hospital, ele deve ter um eletro feito em 10 minutos. Tá? O delay entre a realização do eletro, o início das medidas para o tratamento do infarto, aí é tão importante que a cada minuto se infere uma perda de 11 dias de vida. Né? Então, se tu for ver, se tu atrasar em 1 hora o diagnóstico do infarto para a realização do cateterismo num paciente que tem obstrução total de uma coronária, tu pode tá aumentando, diminuindo a expectativa em anos de vida da pessoa. Né? Então, e atrasar 1 hora no sistema público, às vezes, é muito fácil se não estiver bem organizado. Com né? certeza. E, pessoal, após feito o diagnóstico, quais os tratamentos atuais? Sempre a gente escuta familiares, amigos, não, fiz um cateterismo, coloquei um stent, fui para a famosa molinha que eles gostam de dizer, molinha. Né? Famosa e aí molinha. depois eu vou trazer algumas polêmicas, são perguntas que nós escutamos ao longo da trajetória, se pode entrar em porta de banco, quem usa stent. Mas antes disso, quais os tratamentos para o infarto? O que temos? Bom, então a questão do cateterismo, eu sempre comento muito, o cateterismo, na verdade, ele é um exame, né? Ele não é nenhum tipo de cirurgia e ele é feito em todos os pacientes que infartaram. Todo paciente que infarta, ele precisa fazer o cateterismo onde é filmada as artérias do coração. A gente filma, através de uma injeção com contraste, identifica as obstruções. E na grande maioria das vezes, sendo identificada aquela obstrução, a gente consegue fazer uma angioplastia, que é o implante do stent, e a desobstrução da artéria. Então, claro, o tratamento para o infarto ele consiste em medicamentos para afinar o sangue, né, que seriam os antiplaquetários, o AS, clopidogrel, estatinas, beta-bloqueadores, mas a angioplastia ela é fundamental. E às vezes faz só o cateterismo e não precisa colocar o stent, não, né? Às vezes é só o exame, acaba não fazendo o procedimento. Exatamente, né? Normalmente em pacientes estáveis, então assim, aquele paciente que consulta no consultório, que tem uma alteração, por exemplo, no ecocardiograma, esse paciente precisa estudar as coronárias, precisa fazer um cateterismo eletivo, né? De maneira tranquila, então é filmado o coração, identificado e de maneira tranquila se discute se esse paciente vai precisar eventualmente fazer uma angioplastia ou implante do stent.
É diferente daquele paciente que interna com infarto agudo, né, numa emergência, faz um cateterismo, como o André falou, de maneira rápida, né, em termos de 1 hora, 40 minutos, tu já faz o cateterismo no paciente, identificando, então rapidamente tu já desobstrui a artéria e com isso consegue salvar o máximo de tecido cardíaco possível. E esses stents, a gente teve uma grande evolução neles, porque agora a gente tem o stent farmacológico. Como é que vem isso aí ao longo do tempo? Nos explica melhor. Só um ponto antes. O que é um stent? Explica para o pessoal, porque isso. muitas vezes as pessoas confundem. E nos explica como é que foi a evolução do stent, da famosa molinha. Isso, então assim, antigamente não existia o stent, isso em torno de 20 anos para cá, 20 a 30 anos. Antes disso era feito através com um balão, né? Tu só conseguia desobstruir a artéria e por conta própria normalizava o fluxo. O stent, ele é uma prótese que ele é implantado, ele vai fechado no coração e lá dentro ele é aberto a ponto de desobstruir. Dentro da coronária. Dentro da coronária. Acaba sendo um aspecto de uma molinha mesmo, né? Em torno de 30 milímetros, ela é bem pequena. Às vezes a gente consegue desobstruir uma lesão com um stent, às vezes tem que ser colocado 2 ou 3 para poder desobstruir. Perfeito. E o stent farmacológico, qual Como é que foi essa evolução dos stents ao longo do tempo? Isso. Então, antigamente os stents a gente chamava de stents convencionais, que eram stents que não tinham nenhuma medicação para evitar a reestenose. Esses stents convencionais, eles eram muito bons também, mas eles tinham uma maior chance de reestenosar. O que é isso? De voltar a entupir, né? Então, com base nisso, nos últimos anos se desenvolveu os stents farmacológicos, que são stents revestidos por fármacos que reduz a chance dessa reestenose. Então, hoje em dia, o risco do stent vir a estenosar, a entupir, é muito menor, por causa dos farmacológicos, que é o que a gente tem usado de rotina, tanto em pacientes convênios como SUS. No nosso serviço a gente só usa stent farmacológico. E a cirurgia ainda tem papel no tratamento? Nós escutamos muito, principalmente pacientes com um pouco mais de idade. Eu fiz uma safena, fiz 2 mamárias, fiz uma ponte. Quando é que vocês decidem que esse paciente vai ser resolvido com um stent, com angioplastia? E quando que ele vai ter que ir para a cirurgia de peito aberto? Quando é que ele vai ter que ir para a ponte safena? Certo. Existem vários fatores aí, né? Então, primeiro é a apresentação da doença, né? Se ela é uma apresentação aguda, como um infarto agudo do miocárdio, a gente sempre, na maioria das vezes, né, a gente opta pelo tratamento percutâneo. Afinal de contas, o paciente está com o vaso obstruído do coração. O stent. O tratamento percutâneo é o stent, desculpa. Isso é só para o pessoal que acompanha. Claro. E a gente faz a desobstrução através do implante desses stents, tá? E o tratamento cirúrgico, não é que ele não possa ser feito num cenário de urgência, ele até pode ser, mas o serviço tem que estar organizado para isso, tá? O tratamento cirúrgico, a gente reserva para casos que tem acometimento de vários vasos do coração, né? Por exemplo, num caso que são 3 os vasos principais do coração, né? O paciente tem acometimento de 2 ou 3 vasos, né? Ou da origem dos vasos, que a gente chama o tronco da coronária esquerda, né? E aí esse paciente tem bons leitos distais, ou seja, o vaso é acometido mais na sua porção proximal, né? Então a ponte, o nome ponte não é à toa, né? Porque ela faz uma ponte sobre a lesão, né? Então o médico, o cirurgião, quando vai colocar uma ponte, ele transpassa a lesão e coloca após a lesão para irrigar o leito distal desse vaso, né? Então, assim, a cirurgia, né, ela é reservada para esses casos onde tem uma doença multiarterial, né, com acometimento proximal dos vasos, né, e principalmente em pacientes diabéticos. Como o Ismael estava falando, os stents eles têm uma taxa de reobstrução, né? Essa taxa de reobstrução ela é bem variável, tá? E ela é mais acelerada em pacientes diabéticos. Não é que não possa ser tratado com stents os diabéticos, mas quando são muitas lesões, né, os diabéticos tendem a obstruir de maneira mais progressiva esses stents. Por isso se opta mais pelo tratamento cirúrgico. Os cirurgiões não gostam que a gente fale, mas cada vez mais a gente tem reduzido as indicações de tratamento cirúrgico, né? Tem um percentual de quantos por cento vocês conseguem resolver com stent, quantos por cento vai para a cirurgia aberta? Hoje em dia, 90% do tratamento é realizado de maneira percutânea, através dos stents. 10% é cirúrgico.
O que a gente vê é que a angioplastia, que são os stents, tem avançado muito, é dependente da tecnologia. Então, cada vez mais se tem muita tecnologia, os resultados têm melhorado a cada ano. Hoje em dia, a gente consegue, através de angioplastia, fazer um ultrassom por dentro da coronária, consegue fazer um exame de tomografia por dentro da coronária. Um detalhamento muito maior do que se consegue no transoperatório. Consegue fazer, talvez uma das coisas mais modernas, a litotripsia que a urologia faz nas pedras, nos rins, se consegue fazer, porque tem coronárias que são muito calcificadas e não se consegue quebrar simplesmente com stent. Então, tu faz uma litotripsia e isso tudo, cada ano, são tecnologias novas, ao ponto que a gente vê que o tratamento cirúrgico, ele tem o espaço dele reservado, mas ele, de certa maneira, ele parou no tempo, ele não conseguiu progredir tanto. Né? Então, por isso que a indicação de angioplastia ela tem aumentado tanto. Ismael, e fora a angioplastia, a medicação melhorou bastante nesses últimos anos, né? O que vocês têm usado de remédios, medicações, novas drogas que têm ajudado os pacientes? Olha, então, por incrível que pareça, melhorou muito, mas o bom e velho AS infantil ainda tem espaço garantido. Funciona bem. Em qualquer prescrição. Olha, é difícil o paciente consultar com algum cardiologista que tenha infartado e não usar o bom e velho AS infantil. Mas, claro, além disso, a gente tem medicações antiplaquetárias que afinam o sangue, porque, como a gente falou, o infarto ele é um entupimento na artéria do coração, muitas vezes é um coágulo. Então, eu preciso afinar o sangue desse paciente. Então, ele acaba usando entre 2 e 3 medicações para afinar o sangue. E aí, claro, a gente acaba vendo problemas, às vezes, com colegas, a própria proctologia, tem pacientes que têm hemorroidas, acabam sangrando, pacientes na urologia com hematúria, né? Então, porque o tratamento do infarto ele consiste em deixar o sangue mais ralinho, mais fino para não obstruir. Além disso, as estatinas, beta-bloqueadores. Aproveitar que vocês estão aqui, a hipertensão é um fator de risco importante também, né? Às vezes a gente encontra no nosso consultório pacientes que não estão com a pressão controlada. Conta para nós qual é o padrão hoje, quanto é que tem que ter de pressão, qual é o normotenso, quanto é que é aceitável que esse paciente tenha pressão e ok, isso não está aumentando o risco cardiovascular dele. Então, assim, a pressão acima de 14/9, que é a hipertensão. Hoje em dia se considera 135/85 já uma pré-hipertensão. Mas assim, o que eu vejo muito os colegas, por exemplo, se a pressão está elevada, às vezes é muito prevalente a hipertensão do jaleco branco. O paciente vai no consultório, vai consultar, por exemplo, com o urologista, com o proctologista, já está nervoso, sabe que aquele exame físico ele gera um pouco de ansiedade, tu vai medir a pressão, está elevada. Então é importante pedir para esse paciente medir a pressão em casa, ou eventualmente consultar com um cardiologista para ver se essa pressão se mantém elevada. Vocês confiam naqueles aparelhinhos, né, de medir pressão em casa? Como é que é aquilo? Aquilo funciona, não funciona? Conta para nós, André, como é que é aquilo ali? Então, a nossa própria diretriz de hipertensão tem indicado a realização da mensuração da pressão através de dispositivos eletrônicos, tá? Então, assim... mas a gente tem desvalorizado cada vez mais as medidas no consultório, tá? Por conta disso, né? O paciente está angustiado, uma situação onde ele está deslocado do seu dia a dia, a pressão pode elevar simplesmente por causa disso. Então a gente valoriza muito mais as medidas em casa, no domicílio, a média das medidas no domicílio do que uma medida no consultório. Mas sim, os aparelhos eletrônicos eles estão validados para fazer as medidas no consultório. E para fazer essa verificação no domicílio, utilizando equipamento eletrônico, tem algumas orientações, né? O paciente tem que estar em repouso, não pode ter consumido algumas bebidas, comidas. Quais são as orientações para fazer um controle adequado? Isso, então assim, falando um pouquinho de hipertensão, né? A hipertensão, ela é importante porque é uma doença prevalente, né? Eu acho que isso é o principal, né? Então, por que ela é um fator de risco para a cardiopatia isquêmica? Porque ela é muito prevalente. 33% da população hoje é hipertensa, né? Então, assim, como é que deve ser a medida, né? Desconfio que eu sou hipertenso, como é que eu devo fazer a medida, né? Primeiro, a gente valoriza mais as medidas com o manômetro de braço, né? Os de pulso são mais delicados, tá? Então, assim, tá com os 2 pés apoiados no chão, não ter ingerido café anteriormente, não ter fumado, não ter realizado atividade física 30 minutos antes da medida, estar de bexiga vazia, né? Então, assim,
medidas ao acordar, né, sem sair para as atividades, né, são mais validadas, né? Então, assim, levantou, sentou na cama, apoiou os pés, né, urinou e tudo mais, e faz as medidas e anota, né? A média dessas medidas durante um período, né, vamos dizer 7 dias, é o que se considera assim ser mais André, e o mapa? Explica para nós o que é e quando é que vocês pedem o mapa para os pacientes? Então, a gente tem usado cada vez mais o mapa, né? O que ele é? O mapa é uma medida ambulatorial da pressão arterial. Então, é um dispositivo de medida eletrônica, de medida da pressão, onde o aparelho vai na cintura, né? Ele fica inflando a cada 15, 30 minutos, né? E num período de 24 horas se gera uma média. A média da vigília, porque a pressão tem um ciclo circadiano, né? Ela aumenta durante o dia e reduz durante a noite. Então, quando a gente está dormindo, a pressão abaixa, o nosso corpo descansa e, inclusive, quem não tem o descenso noturno da pressão arterial tem mais risco de ter cardiopatia isquêmica, né? Então, assim, obesos, apneia do sono, renais crônicos, diabéticos fazem menos descenso noturno da pressão arterial e tem mais risco cardiovascular, né? Então, assim, esse mapa, ele faz uma média da vigília e do sono e emite um gráfico, né, para o avaliador e através desse gráfico a gente sabe se as médias de pressão estão ficando elevadas ou reduzidas em relação a uma população que a gente tem índice, que é mais ou menos essa é a ideia, que a pressão normal esteja em torno de 12/8, né? Aquela clássica que a gente tem, né? 12/8 é uma medida, né, normal da pressão arterial. O nosso patrocinador, o Dr. Jefferson Freitas, dentista, né, nos pergunta agora a questão. Vocês já falaram que o histórico familiar é importante. Tá? Se eu tiver um pai acometido, qual é o meu risco? Isso aí, em quantas vezes em relação à população em geral eu tenho mais risco, Ismael? Olha, na verdade, nem sempre isso vai gerar um fator de risco, tá? Vou te dar um exemplo. Eu tenho pacientes que tiveram o pai revascularizado, o pai com infarto, só que são pessoas que se cuidam. Esse paciente, eu vou fazer exames, por exemplo, vou fazer uma ecografia de carótidas para ver se esse paciente já tem algum grau de obstrução. Vou fazer um exame que a gente chama de score de cálcio das coronárias. Então, assim, se esse paciente está bem clinicamente, não fuma, o risco dele é baixíssimo, né? Ao ponto que tem pacientes que claramente eles herdam a genética. Tem alguns exames que a gente consegue avaliar a questão da inflamação, lipoproteína A é um exame que me avalia se esse paciente tem um risco aumentado da questão genética. Então, o ideal é consultar, não é só porque o pai infartou que ele tem um risco aumentado, né? E tem algum suplemento que possa usar para diminuir essa inflamação? A gente já falou sobre exercício físico, falou sobre dieta, né? Tem algo, porque o pessoal gosta muito da solução mágica, às vezes a solução mágica é difícil, mas existe alguma solução mágica? Em termos de suplementação, as evidências são muito, muito pequenas, né? Na cardiologia existe o ômega 3, né? Mas o benefício dele é pequeno. E o que eu comento para os pacientes é o seguinte, é como se tu imaginasse um bolo, né? Então, a questão da atividade física, da alimentação saudável, da ingestão de água, isso é como se fosse todo o bolo. E às vezes o paciente se preocupa com a cerejinha, né? Então, ele quer um ômega 3, ele quer uma vitamina K2, ele quer magnésio. E tudo isso, o benefício é praticamente inexistente. Então não tem nada que... Tanto é que pode ter certeza que nem eu, nem o André, se for pegar a maioria dos cardiologistas, nenhum cardiologista prescreve suplementação. E é por quê? Porque a gente simplesmente não quer o bem do paciente. Pode ter certeza que se a gente acreditasse, nós prescreveríamos, né? Mas a questão... E aí vem um outro ponto polêmico, desculpa te interromper, que é o oposto do paciente sedentário. É o paciente que faz muita atividade física, entrou numa onda de repor testosterona, começou a utilizar algum esteroide anabolizante, e aí? Tem efeito cardiológico, aumenta risco, não aumenta? Como está esse uso desenfreado de hormônios? Ótimo. Então, assim, isso eu leio bastante sobre isso e atendo muitos pacientes com uso de esteroide. Não tem dúvida nenhuma que o esteroide ele é maléfico para o coração, né?
quais os efeitos cardiovasculares da testosterona em dose suprafisiológica, né? Porque a gente sabe... Exato, porque a dose fisiológica é ok, né? Exato. Não pode passar do normal. Exatamente. Então, na urologia, a gente vê muitos pacientes de 60, 65 anos com a testosterona baixa que fazem uma reposição. Exato, tem que preencher os critérios, né? E às vezes eles me procuram querendo a pílula mágica, né, da testosterona que vai resolver todos os problemas, que aí não precisa fazer atividade física, não precisa comer direitinho e vai resolver tudo, né? Ele tem que preencher os critérios, tem que estar com a testosterona baixa e tem que estar com sintomas, né? E a gente repõe. Senão, não. Mas nos conta desse outro tipo, esse outro perfil de paciente. Não é aquele paciente que faz a reposição bem feita, fisiológica. Aquele paciente que faz suprafisiológica, que faz em níveis acima do indicado. Aquela teoria, quanto mais melhor, independente do que for. Na testosterona não é 4 mil, 5 mil. Nos conta o que tu encontra nesses pacientes que estão fazendo o que não deve, que é suprafisiológico. Isso. Então, assim, em termos de risco cardiovascular, a hipertensão, esses pacientes desenvolvem hipertensão. Esses pacientes desenvolvem o risco aumentado de infarto e AVC. Por quê? Porque a testosterona, ela concentra o sangue. É muito comum esses pacientes terem um hematócrito muito elevado. Inclusive, é um dos motivos de eles tomarem muita água, né? A recomendação é que eles tomem 4, 5, 6 litros de água por dia. A testosterona também, ela baixa o colesterol bom e aumenta o colesterol ruim. Ele tem um efeito totalmente deletério no perfil lipídico. E, além disso, causa, o pior de tudo, hipertrofia do coração, né? Então, são todos efeitos graves que a gente realmente vê no consultório. E o pior de tudo é que a testosterona, ela causa um grande problema na parte psicológica dos pacientes. Eles não conseguem parar, porque eles têm mais força, eles têm mais libido, eles têm mais disposição. Só que às custas... de saúde. De saúde. Até eu vi um colega comentando, ele tem um corpo forte que é alugado, né? Não é dele. No momento que ele parar de usar, ele perde aquele corpo. Então ele não consegue mesmo. Inclusive, muitos dos meus pacientes que usam esteroide e estão com problema, eles reduzem a dose, mas não conseguem parar. E quais as consequências dessa hipertrofia cardíaca? O principal é a insuficiência cardíaca, né? Então o coração fica mais fraco, eles começam a cansar mais e tem uma chance aumentada de óbito, que a gente acaba vendo volta e meia notícias de fisiculturistas, usuários que acabam falecendo, né? Ismael, nos tira outra dúvida. Falasse em relação às estatinas, né? As estatinas, estas sim, são benéficas. E quais são os níveis que a gente tem que indicar? Aquele paciente vai chegar hoje, vai olhar o seu colesterol. Olha, eu estou com colesterol de 250, eu estou com HDL de 50. A partir de quando que a gente tem que usar, a partir de qual nível de colesterol total e de LDL que a gente tem que usar uma estatina? Sim, é difícil de falar um nível... exato, porque depende muito do paciente. Eu poderia te falar agora que talvez um LDL acima de 160 estaria elevado. Em pacientes jovens, acima de 180. Mas é muito importante ver a relação, né, do HDL, que é o colesterol bom, com os triglicerídeos. Então, por exemplo, aquele paciente que... Eu tenho pacientes jovens que têm o colesterol alto, mas são pacientes ativos, pacientes magros, pacientes que têm um colesterol alto às custas do HDL. Esse paciente não precisa de estatina. É diferente daquele paciente que já está com um pouco de gordura abdominal, está um pouco inflamado, que, por exemplo, teve o pai que teve infarto. Esse paciente eu vou precisar de níveis de colesterol mais baixo e vou ser mais agressivo com a estatina. De maneira geral, eu tento evitar a medicação. Eu sempre trato os pacientes como se fosse em mim. Eu acho que a medicação ela tem que ser evitada e o máximo possível tentar com mudanças de hábito. Mas, claro, depois de 6 meses, 1 ano, se aquele paciente não consegue aderir, aí entra a medicação. E nessas mudanças de hábito, a atividade física é muito importante, pelo que nós conversamos. Tem essa onda do bora fazer um cardio e fazer atividade física só nessa linha, mas... Qual a melhor atividade? Qual o tipo? O que é melhor? Musculação, atividade aeróbica? Todas ajudam? Nenhuma funciona? Qual a opinião de vocês? Então vamos lá. Não, só complementando a questão das estatinas e do colesterol. Então, a maioria dos estudos tem mostrado que tem uma relação íntima, né, da quantidade de colesterol com a
a quantidade de placas coronarianas, né? Então, assim, a ascensão, quanto maior o colesterol, maior a quantidade de doença coronariana do paciente. Então, reduzir o colesterol, sim, é uma medida eficaz para a redução do infarto do miocárdio, né? Então, deixar o colesterol baixo nos pacientes que já tiveram um evento é uma das principais medidas após o infarto do miocárdio. A vida toda tá? vai ser, provavelmente. Exato. Então, assim, o nível do colesterol tem muito a ver com o risco cardiovascular de cada um. Então, um paciente de baixo risco, né, vai tolerar níveis mais altos de LDL, que é o colesterol ruim, né? E aquele paciente que já infartou, esse sim vai ter que ter um colesterol quanto mais baixo, melhor, tá? Até surgiu assim, mas será, André, que não vai faltar colesterol para síntese de hormônios e tudo mais? Isso já foi desfeito, né? Essa pesquisa já foi realizada, né? E quanto menor o colesterol, melhor, tá? Então, assim, não tem risco de demência, que era uma coisa que se questionava, e nem de falta de hormônios, tá? Falando um pouquinho de hormônios, né? Pegando o gancho do que o Ismael falou, né? O hormônio, quando administrado de forma exógena, ele não sofre o mesmo metabolismo do que a nossa produção endógena dos hormônios. Então, a mulher, ela infarta menos até os 50 anos, quando ela tem um estrogênio protegendo ela, né? Depois ela passa a infartar mais e iguala o mesmo nível dos homens, tá? E o homem, né, tem a testosterona protegendo ele, mas quando ele usa a testosterona de forma exógena, né, aumenta muito todos os fatores que o Ismael tinha falado, mas sobretudo o risco de trombose, né? Ou seja, formar coágulos. Então, nesse último ano, acho que eu e o Ismael já tratamos pelo menos 5 pacientes que tiveram um infarto, jovens que tiveram um infarto pelo uso de esteroide, tá? Então, assim, quando a gente usa um esteroide, a gente tem que ter bastante segurança, né, de que aquele paciente não tem outros comemorativos pró-trombóticos, né, porque isso aumenta demais o risco dele fazer um infarto, tá? Então, não são raros os eventos, as situações onde a gente perde pacientes jovens pelo uso de testosterona, né? Então, agora até... E sobre atividade física? Isso. Atividade tem vantagem em musculação, atividade aeróbica? Então, atividade física, né, ela tende a reduzir a obesidade centrípeta, né, que é essa adiposidade central, né, que é a pior, né? A célula de gordura, o adipócito, esse que causa inflamação, ele se deposita não só na barriga, mas nas vísceras, né? E ao estar nas vísceras, ele certamente está em volta do coração, né? Obstruindo os vasos, né? Dentro dos vasos. Então, a atividade física é uma maneira de reduzir a quantidade de gordura, gastar energia estocada, né? E melhorar, né? Melhorar o risco cardiovascular do paciente, né? Fora isso, né? Melhora do nível de colesterol, melhora da glicose. A gente sabe que a glicose, né, ela entra nas células através da insulina, né? Então, muitos pacientes usam medicações para reduzir a glicose, mas quando a gente faz atividade física, ela entra por uma maneira diferente, né? Acaba reduzindo a glicose, né, através da atividade física, independente do uso de medicações. Então, por isso a importância, né, de fazer atividade física, porque é através dela que a gente reduz os fatores clássicos da cardiopatia isquêmica. Só para pegar a pergunta do Roberto, não deixar passar. Então, assim, o que seria o ideal? O que a OMS recomenda? 300 minutos por semana. 60 minutos, 5 vezes por semana. É bastante. É bastante. Bastante. De 150 a 300. Pode ser metade disso também, mas seria o ideal. Exercício moderado a intenso. É melhor musculação ou é melhor corrida? Na verdade, os estudos mostram que não tem uma melhor que a outra. O ideal seria a associação. É importante o exercício de força, tá? Mas também um exercício cardiovascular, uma corrida, uma bicicleta. De maneira geral, eu recomendo que o paciente faça um exercício de força,
musculação, crossfit, né? Às vezes o pilates, tu faz força, com exercício no final, 20 a 30 minutos de corrida, bicicleta. Então isso seria o padrão ouro, assim. E para aquela pessoa que no momento não está conseguindo encaixar exercícios, tem alguma dica de como se tornar um pouco mais ativa no dia a dia? O que fazer? Olha, isso não é fácil porque é questão do tempo, né? Mas assim, eu penso que é a organização, assim, porque não tem... Hoje em dia a gente acaba tomando muito tempo no celular, muito tempo, às vezes, com o tempo perdido em dormindo tarde. Uma dica que eu dou, por exemplo, o horário que eu vou na academia é das 6 da manhã, tá? Das 6 às 7. Só que eu não consigo dormir depois das 11 horas, que aí eu não acordo. Então, eu até peguei esse hábito, eu acho que o Thiago veio aqui, o Thiago Tadeu. Eu peguei esse hábito com ele, fazendo crossfit, né, pela manhã, e acabei me adaptando a dormir cedo. Então, é a maneira que eu consigo, porque chegando no final do dia, tu acaba ficando cansado. Mas tu vai ter que abrir mão de alguma coisa. Não tem como tu querer trabalhar muito, querer fazer plantão, querer sair com os amigos, fazer churrasco e ir para academia. Então, tu vai ter que abrir mão de alguma coisa. Acaba que eu abdiquei um pouco da questão social, dos amigos, de churrasco durante a semana. Eu deixo mais para ver os amigos no final de semana e durante a semana eu me dedico mais ao trabalho, à família e à atividade física. E aí sempre tem aquele paciente que diz, doutor, mas eu caminho todos os dias. Quando vai se detalhar, caminha com um cachorro, tomando um mate, tomando um chimarrão. Mas, isso conta... mas sabe que saiu um estudo mostrando que pessoas que dão 10 mil passos por dia, mesmo que não vão na academia, elas tendem a infartar menos. Então, se tu é uma pessoa que não faz exercício, mas caminha para lá, para cá, sobe escada, tudo ajuda isso, um pouco. Ajuda Então, também. aquela dica de quem utiliza ônibus, não, desce uma parada antes, caminha um pouquinho mais, isso acaba ajudando. Ajuda. Perfeito. André, os amigos entendedores de vinho e a equipe de gestores da Marco Investimentos pediu uma pergunta especialmente para ti. Sobre aquela polêmica de tomar um vinho com a desculpa de proteger o coração. Isso é verdade? É mito? Então, entre as bebidas, eu prefiro os vinhos, né? Por quê? Porque a uva tem polifenóis, né? Os polifenóis são antioxidantes naturais, né? Então, assim, é um pouco difícil, né? Mas o estresse oxidativo, que é aquilo que envelhece as pessoas, né? Ele é reduzido através dos antioxidantes, né? Então, a uva tem isso, né? Então, sempre se fala no paradoxo francês, né? É uma população que ingere uma quantidade de gordura, de queijo, né? Muito alta, mas tem um envelhecimento saudável, porque eles bebem, a princípio, muito vinho, né? Então, essa é sempre uma justificativa, né? Então, eu aposto no vinho. E esse consumo de gordura, apesar de ser elevado, geralmente são produtos mais naturais. Hoje em dia nós temos, por praticidade, pela correria do dia a dia, temos uma cultura que fala mais a favor do fast food. Comidas industrializadas, altamente palatáveis, que dão pouca saciedade. Como é o contexto para tentar modificar esse hábito dos pacientes? Como tem sido a experiência de vocês? Não, então, é muito difícil lutar contra a ocidentalização da alimentação, né? Eu acho que ali, isso a gente sabe que ali pela década de 90, a indústria alimentícia descobriu o ultraprocessado, né? Então, são alimentos que têm uma alta carga de gordura e açúcar, são palatáveis, né? E, óbvio, isso vende mais, né? Quando tu ingere um hambúrguer, aquilo derrete na tua boca, né? Tu não tem que fazer esforço nenhum, né? E, obviamente, aquilo não mata a fome como uma proteína e uma fibra anteriormente. Então, eu costumo brincar, meus pacientes perguntam, posso comer pão? Pode, mas o pão tem que ser o pão de Jesus Cristo, né? Aquele pão com... fermentação natural, tem que ter cereais, né? Então, assim, tentar comer menos ultraprocessado, né? Comer mais proteína realmente, né? Ovo, leite, carne, né? Carne mais branca, né? Peixes, investir bastante... O ovo deixou de ser um vilão, como é que tá isso? Isso em voga, sai uma pesquisa que o ovo não é vilão, e em seguida sai outra que pode piorar. Mas, em geral, né? O colesterol que tem na gema do ovo a gente consegue reduzir com medicações, né? E aí eu prefiro muito mais que o paciente coma 2 ovos cozidos do que coma 3 ou 4 fatias de pão, né?
Ou aquela bolachinha rica em fibras e cheia de açúcar, gordura e tudo mais. Então, o volume de carboidrato que uma pessoa come para a saciedade, ele é muito maior do que a quantidade de proteína, né? Então, eu acho que está aí o segredo, né? A gente tem que voltar um pouco às origens e comer cada vez mais proteína, né? Comer coisas que são coletáveis, né? Vegetais, né? À vontade, né? O ômega 3 está nos peixes, né? Então, eu acho que esse é o caminho. Eu acho que uma dica é a informação, né? Então, seja na consulta médica, eu recomendo muito a consulta com um nutricionista ou nutrologista, porque ele vai entender dos alimentos, ele vai entender que ele, em vez de comer 3 ou 4 bolachinhas, ele pode comer 400 gramas de abóbora, por exemplo, que ele vai saciar muito mais. Então, é muito comum um paciente consultar com o nutricionista e comer, não acreditar que come toda aquela carga de alimentos, mas ele vai comer batata, vai comer abóbora, vai comer comida mesmo, em grande quantidade. Então, eu acho que a informação é o que é a maior dica que a gente pode dar. Aquele paciente que já infartou, né? Existe um dito popular que ele não pode se incomodar, né? Isso é verdade, né? Esse estresse tem que ser evitado. Como é que é a vida pós-infarto? Então, assim, o estresse, ele é o que a gente não consegue medir, né? Então, assim, o colesterol eu meço, a pressão arterial eu meço, o açúcar no sangue eu meço e o estresse, né? Como é que eu vou medir? Tu pode dizer que é um cara estressado ou não, sou calmo, mas por dentro é aquela pessoa tensa. Então é muito difícil a gente avaliar o estresse. A gente realmente sabe que o estresse ele é um fator de risco, né? Hoje em dia, além do estresse, porque o estresse ele vem com o quê? Ele vem com o aumento da pressão arterial, ele vem com a piora da qualidade do sono. Então, assim, não é que o paciente não pode se estressar, ele infartou, ele não pode estressar. Mas o manejo do estresse, ele faz parte da abordagem como um todo, com atividade física, com alimentação, né? Inclusive, se tu for falar em pós-infarto, tem a questão da depressão pós-infarto. Muitas vezes o paciente infarta e ele fica com aquele receio de que ele vai morrer, que ele não pode fazer exercício, que não pode fazer nada, que não pode se incomodar. E não é bem assim. Ele vai ter aquele período de recuperação, inicialmente 15 dias, 30 dias, fazendo um pouco mais de repouso. Mas a ideia é que pós-infarto ele volte a ter uma vida habitual. Ele pode ser que ele reduza um pouco o limite dele, que ele não consiga mais fazer exatamente o que ele fazia antes, mas que ele volte a ter uma vida normal. É que nem se tu quebrasse uma perna, né? Tu quebra a perna, tu vai lá, trata a perna, coloca o parafuso e faz a tua recuperação 30 dias, mas eu quero que tu volte a caminhar, a correr, fazer musculação. Talvez tu não volte a jogar futebol como antes. O infarto é a mesma coisa. Talvez tu não vá voltar a fazer aquela força como antes. Mas eu quero que tu tente voltar a trabalhar, a se exercitar, né? Então isso é importante. Ismael, e um outro assunto que geralmente vem nessa época é a associação do frio com o infarto. Vou dar um exemplo. Eu tenho um grande amigo que até pediu para perguntar para você sobre isso, que ele tinha um tio relativamente saudável, que se imaginava ser saudável, foi para essas termas, para esses resorts que tem aquelas águas quentes e tal, e passou dias e dias naquele calor da piscina térmica, saía para o frio, acabou infartando, faleceu, perderam esse familiar e foi uma surpresa para todo mundo. Realmente o frio influencia no infarto? Sim, claramente. Então, claramente no inverno a prevalência de infarto aumenta. A gente vê nas emergências aumentar os pacientes infartados, tanto do infarto como doença pulmonar. Então, a explicação é que o frio ele causa uma vasoconstrição nas artérias. Então, as artérias elas se contraem mais. E qual é a fisiopatologia? Qual é o mecanismo do infarto? É a redução do fluxo de sangue. Então, no momento que ocorre a vasoconstrição, há uma predisposição maior para o infarto. André, e como é que nós estamos aqui em Pelotas? Como é que nós estamos tratando os infartos? A gente estamos up to date, estamos com o que tem de bom? Nos fala da estrutura que Pelotas dispõe atualmente. Então, atualmente a gente tem tratado os pacientes com infarto com excelência, tá? Então, assim, mesmo um paciente que depende da rede pública, né? Hoje ele tem 3 hemodinâmicas na cidade de suporte, né? E ele é atendido, né, dentro das 2 horas vigentes, né, do infarto. Tá? Então, assim,
o que tem de tecnologia nova, né, surgindo, né, que é a imagem intravascular ou o tratamento do cálcio, né? Isso é um pouco específico, mas à medida que a população vai envelhecendo, o cálcio vai tomando conta das coronárias. Ele vai lá e tampona essa gordura que fica ali. E os vasos ficam cada vez mais rígidos. Então, para a gente colocar os stents, né, a gente precisa quebrar esse cálcio para que os stents não fiquem pequenos, hipoexpandidos. Né? Então, isso é o que há de mais novo no tratamento das lesões coronarianas. Né? Então, a litotripsia, né, que tem a ver com o cálcio profundo nos vasos, tende a quebrar esse cálcio e possibilitar que a gente coloque os stents de uma maneira mais adequada. Né? A imagem intravascular tende a medir. Antigamente a gente usava somente a angiografia para ver o tamanho dos vasos. Então, através da imagem, a gente consegue ver melhor a parede do vaso e escolher melhor a prótese, o diâmetro da prótese que a gente vai colocar. Né? Quando a gente bota uma prótese mais adequada, a gente consegue ter menor taxa de reobstrução dos stents. Tá? Então, assim, isso tudo a gente tem conseguido fazer em Pelotas, né? A gente já tem o know-how, né? O maquinário a gente tem na cidade de Pelotas, a Beneficência tem inovado bastante, né? Inclusive, né, nós estamos adquirindo um novo angiógrafo para a Beneficência, né? Então a gente está diversificando bastante as atividades ali e eu acho que a população é que ganha, né? A população está bem servida. Perfeito. Com certeza. Ismael, e o que tu vês de futuro? O que tu imagina que vai ser o futuro, novos tratamentos que vão estar disponíveis, né, para tratar dos corações? Olha, eu acho que a medicina, de maneira geral, ela está evoluindo claramente de uma maneira que a gente chama de não invasiva. Cada vez menos a gente está operando os pacientes, está cortando os pacientes e cada vez mais a gente faz através de procedimentos não invasivos. Com punção, então a gente vê na cardiologia claramente, a gente vê um declínio, de certa maneira, da questão da cirurgia cardíaca, porque são tratamentos mais agressivos. Tu tem que abrir o paciente, abrir o tórax, cirurgia de 6 horas, né, ao ponto que tu pode fazer um procedimento com uma anestesia local e uma sedação leve. A gente vê, inclusive, nas outras especialidades, essa mesma linhagem. Né? Então, isso que eu vejo. A própria troca da válvula aórtica, né? Então, que há muito tempo a única maneira era através de cirurgia. Hoje em dia a gente tem a TAV, que é a troca de válvula aórtica por catéter, que já é uma realidade no nosso serviço. A gente tem uma série de casos com um grande número de sucesso. Então eu acredito que não tenho dúvida que vai ser o futuro. Ismael, eu já estou ficando velho, estou ficando mais tranquilo, mas o Henrique, que é jovem, tem muito medo de infartar, porque ele sempre ouviu que o infarto em jovens é pior do que em idosos. Isso é verdade? Isso tem um fundo de verdade. Por quê? O paciente idoso, ele tende a desenvolver obstrução de maneira lenta. Então, o coração, de certa maneira, vai se protegendo, vai criando uma circulação colateral para aquele território. O jovem não. E o jovem que infarta com menos de 40 anos, por exemplo, na maioria das vezes associado ao tabagismo ou uso de esteroides, esse paciente muitas vezes tem um coração saudável e, de uma maneira para outra, ele entope a artéria. E isso causa um infarto que não tem nenhum mecanismo de defesa e acaba ocorrendo uma morte súbita. Então, realmente tem razão. Assim, muitas vezes o infarto em jovem ele é mais grave do que no idoso. Bem, pessoal, por hoje era isso, né? Foi um prazer estar com esses queridos colegas. Estaremos lembrando que estamos todas as terças-feiras às 19 horas, sempre em todas as mídias. Nos adicionem, principalmente no YouTube. Lá teremos todo o episódio. Pessoal, foi um prazer estar com vocês. Roberto, tua mensagem final? Uma honra, muito obrigado. Agradecemos a audiência de cada um de vocês. Pessoal, estejam sempre bem assim para cuidar dos nossos corações. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, valeu. Grande abraço. Um abraço. Tchau.